Muito bem, vamos para a palavra do Senhor, graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 12. As visões e revelações do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, que diz assim, meus irmãos: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que está diante de nós, infalível, poderosa, que tem a capacidade de penetrar no mais profundo do nosso coração e de nos trazer o impacto da tua revelação, nos restaurando, nos abençoando, trazendo luz à nossa visão. Seja sobre nós, fala conosco. É tudo que nós desejamos nesta noite. Envolta tudo que já realizamos e fazemos como atos dentro dessa liturgia. Ó Deus, esse momento é o que sela, é o que traz o peso. Ó Deus, a importância para tudo mais. É o momento que o Senhor fala conosco através da tua palavra. Estamos com fome e sede disso, Pai. Em nome de Jesus nós oramos para a tua glória. Amém, meus irmãos? Amém. Podeis assentar? Graças a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho nesta noite sobre algo, sobretudo aquilo que eu já disse que Deus tem incomodado no meu coração essa semana. Eu falei no início, a presença de Deus vale mais, importa mais do que qualquer outra coisa. Gostaria ainda de acrescentar e dizer, já nesse momento da palavra, como norte de tudo que nós vamos tratar também, sobre o texto que nós lemos, de que na vida cristã, essa vida que é vivida, esse relacionamento com Deus, à medida em que somos inseridos no reino de Deus, selados por essa presença gloriosa, na vida cristã só existe espaço para um aparecer, para um ser visto, ser evidenciado. Somente um. E esse alguém não é eu, não é você, não somos nós. É Jesus. Aleluia. É Jesus. O grande resultado, a consequência da vida cristã que é vivida dia a dia,
só existe espaço para um aparecer. E esse alguém é Jesus. O Evangelho é sobre Jesus. A narrativa bíblica, a história da Bíblia, de Antigo a Novo Testamento, selada, canonizada, declarada sobre a comunidade dos céus, sobre o povo eleito, sobre a igreja do Senhor. É a revelação, a história da redenção é sobre Jesus. Do início até aquilo que se declara como fim de consumação de todas as coisas no livro do Apocalipse, é sobre Jesus. É tudo por Ele, é através dEle, é para Ele. A vida cristã só tem espaço para um ser visto. E esse alguém é Jesus. O grande problema disso tudo é que muitos se apropriam de poderes, de liberdades, de autonomia, muitas das vezes para usurpar disso aqui. E para não fazer jus àquilo que de fato precisa ser feito. Mostrar Jesus, declarar Jesus, proclamar Jesus, enfatizar Jesus. Usam de momentos como esse para se autopromover, para se autoproclamar, para buscar glória para si. E quando a gente olha para a palavra de Deus, especificamente para esse trecho declarado pelo apóstolo Paulo, um homem após a sua conversão, alcançado por Deus, buscado por Deus num momento tão terrível da sua vida, onde Deus o transforma, o regenera, o dá nova visão, sela-o com o seu espírito, enche-o do seu espírito. Agora esse homem, de uma forma radical, passa a viver uma nova vida, uma vida com o Senhor. E é esse homem que vai falar a respeito da importância de discernirmos, de olharmos com atenção para as nossas fraquezas. Não é para a prepotência, pela capacidade, pelo egoísmo, pelas vaidades, pela autossuficiência do homem, do ser humano. Porque não é sobre o homem. O reino de Deus não é sobre o homem. Não é sobre uma mulher. O reino de Deus é sobre Jesus. É sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com isso a gente passa a aprender então, dentro de tudo isso que nós estamos refletindo, que as nossas fraquezas, ela têm um poder glorioso de serem pedagógicas nas nossas vidas. A nível de reflexão, de forma espiritual sobre a palavra de Deus, a gente precisa aprender com as nossas fraquezas. Não amar as nossas fraquezas a ponto de dizer, não, sou assim mesmo, a vida é assim mesmo, eu peco mesmo, e não tem problema, porque eu sou limitado mesmo, sou imperfeito mesmo, e Deus me ama mesmo assim. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que as nossas fraquezas, elas devem nos ensinar, e de nos colocar na posição de seres humanos e não de deuses. Nos colocar numa posição de forma consciente de quem nós somos e de quem Deus é. Porque o ser humano que entende o que verdadeiramente ele é e as suas limitações e fragilidades, consegue então olhar para Deus sobre a sua grandeza e entender aquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Enquanto a gente ficar achando que a gente é, que a gente pode e que a gente é autossuficiente, a gente não vai entender o valor daquilo que Deus tem para liberar sobre nós, sobre uma natureza de uma realidade pobre, pecadora. Nós, meus irmãos, precisamos aprender com as nossas fraquezas, porque elas podem ser pedagógicas, elas têm muito a nos ensinar. Não no sentido de nos prostrar e fazer-nos amar o pecado, mas lutar contra o pecado. Mas na medida em que travamos essa guerra dia após dia, é entender de que por nós mesmos e pela nossa própria capacidade a gente não consegue muita coisa não, mas pela força do Espírito, pela força do Senhor a gente pode muito. Deus nos faz prevalecer, nos faz perseverar, nos faz vencer. Deus é quem nos consolida, Deus é quem nos sustenta, meus irmãos. Afinal, são as nossas fraquezas que nos levam até Deus. São as nossas fraquezas que nos levam àquele que nos completa, que completa o vazio existencial do ser humano. Ao menos deveria ser assim.
nos aproximar de forma íntima àquele que nos aperfeiçoa, aquele que nos fortalece. Existem muitas coisas que temos que enfrentar na vida. Todos nós enfrentamos muitas coisas nessa vida. Coisas essas, meus irmãos, que muitas das vezes nos deixam cara a cara, de forma muito exposta, às nossas limitações, às nossas fragilidades e às nossas fraquezas. E esse embate não é proveniente do acaso, ou de uma mera coincidência, pois a verdade é que, sendo Deus Senhor sobre cada um de nós, tudo Ele utiliza sob o seu bom propósito para nos atrair à segurança dos seus braços de amor. Deus permite muitas coisas acontecer conosco para a gente entender as nossas limitações, as nossas fraquezas. A moenda de Deus, ela é dolorida. A olaria de Deus, ela é dolorida. Mas Deus usa disso para nos atrair, para revelar a nós quem Ele é, o poder que há nele, a glória que há nele. E quando Ele derrama tudo isso que há nele sobre nós, como seres frágeis, pequenos, pecadores, limitados, coisas extraordinárias acontecem. Sabe por quê? Porque passamos a ser revestidos por Deus, cheios de Deus, tomados por Deus. É um engodo, meus irmãos, pensar que a gente tem capacidade de vencer guerras espirituais pela força do nosso próprio braço. É um erro terrível achar que a gente consegue pelejar contra o inimigo das nossas almas pela nossa intelectualidade, pelos argumentos que a gente às vezes acha que a gente tem capacidade de domínio muito amplo. Não haverá vitória para nós, só derrota. Porque para vencer guerras espirituais, não é com ferramentas humanas, mas é pela força do Espírito, é pela força do Senhor, é pela manifestação do Senhor em nós, e é essa glória que se revela através de nós. Os dramas e dilemas de nossa vida são verdadeiros convites, meus irmãos, a reconhecer e declararmos a nossa dependência do Senhor. Deus nos convida, através das nossas limitações, fraquezas e dos nossos erros, a nos refugiar nele, a sermos curados nele, restaurados nele, a buscarmos por ele, a declarar essa dependência dele. Em meio ao processo de enfrentar tudo que é adverso a nós, tudo que é contrário a nós, precisamos estar sensíveis, meus irmãos, para a oportunidade de crescermos dia após dia, através dessa graça maravilhosa que provém de Deus, que emana do seu trono e que vem ao nosso encontro. Porque afinal chegamos até aqui. Por quê? Porque temos dinheiro? Porque temos intelecto? Porque temos habilidades? Porque temos uma pseudo-estabilidade? Porque achamos que somos alguma coisa? Ai de nós! Ai de nós! Se os grandes homens da narrativa bíblica, ao contemplar a glória de Deus, a presença de Deus, a revelação de Deus, não ousaram em se engrandecer diante de Deus, mas colocaram a sua boca no pó, dizendo: ai de nós! Quem sou eu diante de um Deus tão grandioso e poderoso, santo, tremendo e justo? A vida cristã é sobre Jesus, é sobre Deus. Ah, meus irmãos, o que seria de nós se não fosse essa graça maravilhosa? Eu não consigo nem pensar aonde eu estaria se não fosse o cuidado de Deus, o sustento de Deus, o amor de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus. Eu não consigo nem imaginar na minha mente carnal, limitada como é, aonde eu estaria. Porque se eu me esforçar em pensar, eu vou pensar nos ambientes mais terríveis, mais profanos, mais perversos que possa existir na face dessa terra. Porque é isso que uma natureza sem Deus busca. É isso que um ser humano, um homem e uma mulher busca.
sem o Espírito, sem Deus, é todos os lugares aonde Deus não é visto, não é revelado, não é buscado. Lugares que apenas alimentam a carnalidade, a concupiscência de uma natureza completamente depravada, onde se vive no lamaçal do pecado, saciando a si mesmo. Mas se nós estamos aqui, não é porque Deus olhou para nós e falou: nossa, que homem bonzinho, nossa, que mulher boazinha, nossa, como ele é bom, nossa, eu vou só salvar ele porque não há muito o que fazer, porque ele já é bom demais. Não. Deus nos alcançou e fez por nós o que ninguém podia fazer, começando por nós mesmos. É pelo fato de ter olhado para nós e nos visto, como exemplifica o profeta Isaías. As nossas obras sem Deus, sem a presença de Deus, é como um trapo de imundícia. Só há sujeira em nós, profanação em nós. Mas quando Deus chega num ser humano nessa condição, tudo se torna novo. Tudo se torna diferente, a libertação acontece. Coisas extraordinárias, sobrenaturais começam a acontecer. Coisas que a gente não é capaz nem de explicar. A gente só diz: é Deus. É Deus. Não é porque eu posso, não, porque está vendo? Não, a escolha foi minha, né? Não, foi Deus. Foi Deus. Deus me alcançou, Deus me amou, Deus fez por mim. Meus irmãos, todos nós lidamos com aquilo que é denominado pelo apóstolo Paulo como os espinhos desta vida, o espinho na carne. Todos nós lidamos com isso. Uma guerra que ele travava a ponto de pedir para Deus enfaticamente: Senhor, me liberta disso, me poupe disso, me socorra, me livre disso. E aí a ponto de Deus revelar-se a ele dizendo: aguenta aí, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa em quem reconhece as suas fraquezas. Deus não fez o apóstolo Paulo superar. Deus não livrou o apóstolo Paulo daquilo, ele deu condições de suportar. Existem coisas que superamos, existem coisas que vencemos e outras em que em determinado tempo suportamos pela força do Senhor. E é só nele que temos condições de suportar. O apóstolo Paulo guerreia contra as fragilidades de um corpo humano, de um homem que mesmo salvo, resgatado, mas ainda luta contra uma natureza pecaminosa e perversa, que quer o inclinar a viver uma vida distante, contrária a tudo aquilo que Deus está revelando sobre ele. E a grande pergunta é: como que a gente lida? Como que a gente enfrenta os espinhos da nossa carne? Não existe nenhuma receita mais bela e maravilhosa do que olhar para as Escrituras e entender o que Deus tem a nos dizer a respeito disso. Existem algumas questões da vida que nós só temos condições de enfrentá-las, meus irmãos. Outras de superá-las, como eu disse, e outras até mesmo em alguns casos de suportar, se as enfrentarmos sustentados pelo poder do nosso Deus. Quão maravilhoso é viver desfrutando do poder de Deus. A gente se quebra, a gente se arrebenta quando a gente quer fazer pela nossa força, quando a gente quer fazer do nosso jeito, quando a gente insiste em fazer da nossa maneira, quando a gente insiste que a gente é capaz, quando a gente, não, eu sou habilidoso, não, eu sei, deixa comigo, diminui, deixa comigo, que eu sei como que eu faço, eu sei o tempo certo, eu sei a forma correta, eu sei os recursos, deixa comigo. É um grande erro enfrentar as guerras desta vida sob essa perspectiva. Não vai dar bom. Vai dar ruim. Por quê? Porque Deus deseja manifestar a sua glória em meio às nossas fraquezas. E para um coração que é prepotente, que é arrogante, que é autossuficiente, não há espaço para a glória de Deus ser revelada. Porque na vida cristã só tem espaço para um aparecer. E esse um não somos nós. É Jesus. Não dá para dividir espaço. Ou Jesus é visto,
Ou Jesus de fato é Senhor sobre nós, ou continua sendo os nossos padrões, as nossas regras. Ou a gente se submete ao Evangelho de vez, ou a gente fica medindo força, dizendo para Deus até onde Ele pode ir, até onde Ele pode intervir, até onde Ele pode tocar. Tá bom, isso aqui, a gente fragmenta a nossa vida, seleciona, aí a gente olha para outras coisas. Não, Senhor, isso aqui são os meus ídolos. Isso aqui eu continuo fazendo, deixa comigo. Se contudo eu lá na frente perceber que eu não consegui muito bem, eu esgotei todas as minhas habilidades, né, a minha autossuficiência, o meu intelecto, né, todo o meu domínio, meu conhecimento, as minhas experiências, aí sim eu vou pedir a opinião do Senhor. Mas isso aqui pode deixar que eu conduzo do jeito que eu quero. Não tem como, não. Ou a gente se submete a integralidade do nosso ser, a totalidade da nossa vida, a Jesus dizendo: governa, Senhor, porque eu estou cansado de mim mesmo, eu estou cansado de quem eu sou, eu estou cansado de lutar contra a minha carne, e só é possível lidar com isso pela força do Teu Espírito. Só é possível enfrentar e guerrear essas guerras, essas batalhas pela força do Senhor em mim. Quando a gente entende isso, muita coisa passa a ser diferente. A gente para de ficar, muitas das vezes, no engodo daquilo que os nossos antepassados costumavam dizer: para de ficar dando murro em ponta de faca. O que eles queriam dizer com isso? A minha mãe sempre dizia isso quando eu cometi alguma falha: meu filho, para de ficar dando murro em ponta de faca. Até quando? O que ela estava querendo dizer com isso? Você vai ficar sangrando até quando? Você não aprendeu ainda? Você não enxergou ainda que não é assim, que não é dessa forma, que o caminho não é esse, que a alternativa... Até quando você vai ficar... Pare de ficar dando murro em ponta de faca, que a gente parece que gosta de sangrar. Porque há algo inato no ser humano, dessa coisa de querer se aparecer, de querer ser visto, de querer ser reconhecido, de querer ser aclamado, de querer ser colocado num pedestal, de querer ser reconhecido a ponto de olharem para nós e dizer: uau, como você é bom! Uau, como você é diferente! Uau, como você se destaca entre os demais! Não. Na vida cristã só tem espaço para um ser visto: é Jesus. Aleluia. Com título ou sem título, com cargo ou sem cargo, é pastor, é presbítero, é evangelista, é missionário, é diaconisa, é tesoureiro, não importa, com título ou sem título, não importa título, não importa cargo, ou é membro comum, pastor não tem título, não tem cargo, não importa, a vida cristã não faz seleção de mais importância ou menos importância, de mais amado ou menos amado, em detrimento de título ou quem não tem título, quem tem cargo ou quem não tem. Somos todos amados por Deus pela mesma graça, sustentados pela mesma misericórdia. Sabe por quê? Porque na vida cristã, no reino de Deus, na linguagem, na cultura do reino, da igreja, só tem espaço para um ser visto, e esse um é Jesus, e ponto final. Não há margem para negociação sobre isso, meu irmão. É Jesus na nossa vida, e ai de nós se não fosse Jesus. E graças a Deus que é Jesus. Aleluia. Porque ninguém é como Ele. Ninguém pode fazer o que Ele pode. Ninguém. Aleluia. Lembrei do pastor Jadiel essa semana. A gente estava aqui conversando um pouquinho. E aí falando, né? A questão do trabalho, dos detalhes, minuciosos, essas coisas, né? Os mínimos detalhes, né? Perfeccionista, porque não tem que ficar da forma melhor possível. Tem que o negócio ficar bonito. Aí eles usam uma linguagem, né? Não lembro quem estava aqui, falou assim: não, pastor, eu fico olhando o Antigo Testamento, né? Deus dando as instruções para a construção do tabernáculo, os utensílios da medida, especifica os materiais, tudo. Olha só, Deus é exigente com a sua casa. Deus é zica, Deus é o cara, Deus não tem ninguém como Ele, Deus é Deus. Aí eu fiquei falando, e o barato é isso mesmo, é isso mesmo. Deus tem zelo pela sua obra, pela sua casa, Deus zela pelos seus. Deus é diferente, Deus é diferente. Se tem alguém que se destaca, é Deus, mais ninguém. É Deus, é sobre Ele.
E quando Deus é visto na nossa vida, quando Deus é aclamado na igreja, quando Deus é buscado em meio ao seu povo, meu irmão, não tem nada além de Deus que permaneça de pé. Deus faz o que Ele quer, o que Lhe apraz e realiza através de nós, que estamos submetidos à sua vontade, os seus planos e as suas promessas. E como maravilhoso é viver isso. Mas a gente se depara com os espinhos na carne. E como que a gente lida com isso? Como que a gente enfrenta? Como que a gente supera? Como que a gente suporta? Existe, infelizmente, no seio de alguns ambientes, no contexto brasileiro, de uma forma geral, daquilo que é nítido, a gente olhar e ver, além de questões físicas, questões da internet, seja em redes televisivas, seja nas plataformas digitais, né? A internet nos mostra de tudo, dentro do que é bom até o horizonte daquilo que é ruim. E a gente não precisa nem ser muito criterioso para submeter algumas coisas às análises, uma vez que elas se contrapõem. Quem tem o mínimo de sensibilidade, de visão, da ótica, da luz das Escrituras, já consegue ter um filtro de entender o que é coerente com o Evangelho, o que procede do Evangelho, o que se harmoniza com a Palavra de Deus e aquilo que contradiz. Aquilo que muitos dizem em nome de Deus, aquilo que muitos às vezes usam o púlpito, usam do poder da voz, falando em nome de Deus, mas não tem nada a ver com a Palavra de Deus. Não tem nada a ver com os princípios e os valores da Palavra de Deus. E a gente começa a perceber isso. Infelizmente, em muitos ambientes que se denominam igrejas, a gente vê que o que está sendo ministrado ao povo não tem nenhum comprometimento com o que de fato a Bíblia diz, nos valores do reino de Deus, sobre essa temática que nós estamos tratando hoje. Não há fidelidade, meus irmãos, e aqui é o ponto principal, ao Evangelho genuíno de Jesus Cristo. O que eu quero dizer, não há comprometimento com uma mensagem da Escritura, literalmente que seja teocêntrica. E o que é uma mensagem teocêntrica? Deus é o centro de toda a argumentação. Tudo aquilo que está sendo falado, pregado, ministrado, Deus é o centro, Deus é a razão, Deus é o motivo, Deus é a engrenagem principal, Deus é o sustento de todas as coisas. Isso é uma mensagem teocêntrica, cristocêntrica, que é fiel à palavra de Deus. Mas o que se vê muitas das vezes, infelizmente, trata-se muito mais de teorias e filosofias humanas que vai entrando de forma tão sorrateira dentro de alguns ambientes. Mensagens dadas muitas das vezes em nome de Deus, porém não tem nenhuma aprovação da palavra de Deus. Pastor, quem está dizendo isso? Palavra de Deus. Você não precisa ter especialização, você não precisa ter bacharel, licenciatura, pós-graduação, você não precisa ser expert. Você não precisa ser. Um cristão salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, habitado pela presença de Deus, que tem a sensibilidade de ler a palavra de Deus na simplicidade e na pureza, vai entender o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, qual é a mensagem do Evangelho para nós. E quando a gente vê teorias, filosofias humanas tomando espaço da palavra de Deus, mensagens dadas em nome de Deus, porém não tem a aprovação de Deus das Sagradas Escrituras, é contraditório. E eu insisto nisso, não é teocêntrico, não é cristocêntrico, são falácias atrativas, regadas com boas oratórias. Fala, nossa, como fala bem, como argumenta bem, nossa, que oratória, mas fundamenta-se exatamente em perspectivas antropocêntricas. E o que é uma perspectiva antropocêntrica? Tira Deus do centro, tira Jesus do centro e coloca o homem no centro. São argumentações, filosofias, teorias antropocêntricas. Só que há um grande problema nisso, se tratando de igreja. Isso funciona muito bem no ambiente secular, empresarial, aquela coisa de fazer a pessoa enxergar as suas capacidades e tudo mais. Não vamos tirar o mérito disso, né?
essa coisa da pessoa entender o seu valor, essa coisa toda, nesse ambiente funciona muito bem. Mas no reino de Deus, nas guerras espirituais, além daquilo que é natural, além daquilo que é físico, além daquilo que é comum na normalidade, aquilo que é sobrenatural, a gente não vai vencer com capacidade humana. Não vai funcionar. A força do nosso braço não vai resolver, as nossas habilidades não vão dar conta. A nossa inteligência, ela vai se dobrar. Em algum momento a gente vai chegar no fim da capacidade humana. E se a gente confia demasiadamente na gente mesmo, a gente vai viver sob frustração como muitos vivem. Eis o terrível problema. Porque tudo que caminha numa visão antropocêntrica, caminha tendo o homem como centro de todas as coisas. Tudo tem que girar em torno do homem, do ser humano. Com isso está instaurada, sabe o quê? Uma grande perdição para nós. Para quem caminha sobre essa ótica de vida, pois viveremos em prol de nossas vaidades, porque é isso que é engrandecido nas teorias antropocêntricas. Nas filosofias coloca o homem, a mulher como centro do negócio. As vaidades são empoderadas, os desejos carnais e banais são exaltados, procurando sempre em nossa própria realização, sempre a nos realizar, de acordo com regras e desígnios de uma natureza que é caída e totalmente depravada. Porque se eu tenho que olhar para mim mesmo, me arrancar de mim mesmo, a minha capacidade inata enquanto ser humano, eu enquanto ser humano, de forma inata, o que eu tenho é uma natureza depravada que me desvia de Deus e me leva para o mal. O ser humano sem Deus, a gente de nós mesmos, não temos nada de bom, meus irmãos. Tudo de maravilhoso, tudo de belo, glorioso que há em nós é a presença de Deus. É um tesouro maravilhoso que é chamado Espírito Santo, que mora em nós e se manifesta através de nós. Meus irmãos, esse tipo de perspectiva não funciona muito bem no reino de Deus. Porque nos estimula a viver sobre a ótica de um mundo caído e não sobre os desígnios do reino de Deus. Esses ensinamentos se expressam, eu já disse isso aqui em outros momentos. Sabe como isso vem? De uma forma muito sorrateira na boca, desses que usam não de uma mensagem cristocêntrica, teocêntrica, mas antropocêntrica para ganhar o seu público em meio às suas oratórias e belas argumentações. Sabe como que vem? De forma sorrateira, esses argumentos olhe para você, você é forte, você pode. Eu sou forte? Ai de mim. Se o próprio apóstolo Paulo, sendo quem foi, cheio de Deus, diz o bem que eu quero fazer, que eu sei que eu devo fazer, tem hora que eu não consigo, mas o mal que eu não quero, que eu sei que eu não posso, às vezes me pego fazendo. Que fortaleza que há em nós, irmãos! Que condições que há em nós enquanto seres humanos! Que capacidade é essa que tantos dizem que a gente tem a parte de Deus? Se não fosse Deus nas nossas vidas! Mas vem, e um coração que gosta de empoderar as suas vaidades, o seu ego, inflar o seu ego, a sua autossuficiência. Uau, que lindo! Está falando em nome de Deus. Você é forte, vai crendo nisso. Você vai ver onde você vai parar. Não se refugia em Deus, não busca por Deus, não deixa o poder de Deus se revelar em meio às suas fraquezas. Vai achando que você é forte, você vai ver o fim. Continuam, por exemplo, não, você é autossuficiente, você consegue, você não precisa de ninguém, estimulando o egoísmo, o individualismo. Você é independente, você não depende de ninguém, você é capaz, vai, você vai ver o fim. Não busca Deus, não se sujeita a Deus, não se dobra diante do trono de Deus, não clama pela misericórdia de Deus. Vai achando que você é autossuficiente, vai achando que você é independente, vai achando que você é forte, você vai ver o fim dessa trilha. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós a nova Jerusalém reservada a nós,
que é pela força da sua obra, da cruz do Calvário. Dizendo: vocês estão aqui não é porque vocês são bons, não. Vocês estão aqui pelo meu amor. Ninguém vai poder chegar diante de Jesus no grande dia final e dizer: estou aqui porque eu sou bom. Estou aqui porque eu consegui. Me dá a coroa aí, Jesus. Me dá a coroa aí, porque eu mereço a coroa. Ó, tudo que eu fiz, não. Eu fui fora da média. Me dá aí. Sobre nós haverá o selo, a tão famosa pedrinha branca que a gente pregou esse tempo atrás sobre Apocalipse. A nossa passagem nas mansões celestiais tem um carimbo único: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. É sobre esse nome, meu irmão. Não caia nessa falácia de que você é bom. Um ser humano sem Deus não há nada de bom em nós. Não caia nisso. Tudo de mal que é visto no ser humano provém de nós mesmos. E tudo de bom, de maravilhoso que é visto e recebido de uma pessoa, isso provém de Deus. Não há bondade em um ser humano que vive sobre a decadência e o declínio da sua própria natureza. Não há. Não há, só há destruição. Não há nada de bom em nós a parte de Deus. É só maldade. É só maldade. A gente olha muitas das vezes esses atos horrendos de coisas que a gente vê nos noticiários, na internet, nos jornais. A gente fala: meu Deus do céu, não sei como é que fulano foi capaz de fazer isso. Eu não sei como é que se... Não, eu jamais faria isso. Tira o Espírito de Deus de você. Tira a presença de Deus de mim. Tira o selo dessa santa presença que mora em nós e nos tornou pessoas alvas do amor, da misericórdia e das heranças celestiais de um Deus que trabalha em nós todos os dias, nos conduzindo a atos de misericórdia e de bondade, derramando sobre nós virtudes do reino. Tira isso de nós. Você está achando que você vai ser diferente? De quem rouba, de quem mata, de quem mente, de quem comete atos terríveis, e você se acha talvez melhor do que o outro, dizendo: não, eu jamais faria isso. Se Deus não for na nossa vida, a gente é capaz de fazer isso, e coisas piores ainda, se Deus não for sobre nós. Porque é isso que resta para um ser humano sem Deus, que não tem o temor de Deus, a habitação do Espírito nos conduzindo aos caminhos, aos trilhos de justiça das veredas da verdade. Não há nada de bom em uma pessoa que vive alheia de Deus. Caiu nessa falácia do antropocentrismo, achando que a gente é algo maravilhoso. Sem Deus, não precisa de Deus, não precisa de socorro. Se eu precisar, eu peço a sua opinião, mas deixa que eu sei, eu domino, eu faço. É gente que está caminhando, seja conscientemente ou pela ignorância, a passos de destruição. E não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para mim. Não é isso que Deus tem para o seu povo. Não viva buscando o seu potencial humano, não, como esses argumentos dizem. Viva buscando o poder de Deus. Porque todo dia você vai ser exposto às suas fraquezas, às suas fragilidades. E é o poder de Deus que vai te fazer dar mais um passo. É o poder de Deus que vai te fazer ir além. Quantas vezes eu já cheguei em momentos muito específicos de terríveis dores, de decisões mal tomadas, que feriram as minhas emoções, os meus sentimentos, me sentia um trapo, imundo, indigno de tudo nessa vida. Quantas vezes? Quantas vezes? A ponto de pensar e falar: não aguento mais, não quero mais. Estou cansado, sempre o mesmo erro, estou cansado dessa vida, estou cansado de fazer isso. Deus não me ama, porque se Deus me amasse, eu não estaria fazendo isso, não estaria desse jeito. E a gente fica se mutilando, se martirizando, se autocondenando. Por quê? Porque a gente quer viver uma vida alheia de Deus, achando que a gente dá conta, quando na verdade o grande convite de Deus é: conecte as suas fraquezas ao meu poder, e você vai ver que coisas grandiosas passarão a acontecer sobre você. Em vez de a gente viver nesse engodo de buscando o potencial humano,
Busque o potencial que é de Deus. Não fique atrás de autoajuda. Busque a ajuda dos céus. Você vai ver que muita coisa vai ser diferente. Muita coisa, porque a gente para de olhar só para o mundo, só para os recursos, só para as coisas aqui de forma horizontal, e a gente aprende a inclinar os nossos olhos numa ótica vertical, dizendo: ah, o meu socorro vem dele. Aleluia. O meu socorro vem dele, ele vai fazer por mim. Tudo depende de você. Esses argumentos continuam. Tudo depende de você. Você é o centro. Você é capaz, tome as decisões, porque tudo depende de você. Não. Depende não. Se falaram isso para você e você acreditou, mentiram. Porque isso não é bíblico. Tudo não depende de mim. Na minha vida, no reino espiritual, depende de Deus. Hoje, na oração de consagração do mês de manhã, a gente estava dizendo sobre isso. Estamos no primeiro dia do mês de junho, mais um mês. E na oração final eu disse: Senhor, não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que nos aguarda, das dificuldades, das adversidades, das vitórias, das conquistas. Não sabemos de nada. Não sabemos. Porque a única coisa que a gente tem é o hoje. Dia 1 de junho. O ontem se foi, o amanhã não nos pertence. Mas sabe por que eu posso olhar para o mês de junho, Senhor, e esperar por coisas boas, maravilhosas, e entender que eu vou conseguir vencer e chegar lá? É porque no meu futuro já está um Deus que um dos seus atributos é eterno. Ele não se limita ao tempo, ele já está lá. Então o meu livramento está lá, a minha provisão está lá, o meu sustento está lá, o meu socorro está lá, está tudo lá, porque Ele está lá. Eu não sei o que me aguarda, não sei o que vai vir, mas se Ele está lá, então eu posso descansar. Ele é tudo que a gente precisa, meus irmãos, para sentir alegria e satisfação nessa vida. E outros vão de forma mais terrível, ainda a ponto de dizer que a gente é o ponto fraco de Deus. Tem uns que chegam ao cúmulo de dizer isso. Não, você é o ponto fraco de Deus. Me perdoe. Não é nada pessoal, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não revela um Deus que tem ponto fraco. A Bíblia revela um Deus que um dos seus atributos é a onipotência, que exerce o seu poder acima de tudo e de todos, um Deus que não há fragilidade. Deus não tem ponto fraco. Para com essa falácia, para com essa mentira, isso não é evangelho. Deus não tem ponto fraco, Deus não tem fragilidade, Deus nos ama, Deus tem misericórdia, exerce justiça e Deus cuida do teu povo, mas Deus não tem fraqueza não. Para com isso. Para de ficar mudando, alterando, manipulando. Oratória não é mais importante, filosofia não é mais importante, teorias não é mais importante. Deixa a Bíblia dizer para a igreja o que Deus tem para dizer para nós. É disso que a nossa alma precisa, é disso que o nosso coração tem fome e sede, é de Deus. É por Deus que a gente chegou até aqui, é por Deus que a gente vai adiante. É Deus, meus irmãos. Porque se Deus nos entregar as nossas próprias capacidades, acabou para nós, zerou a nossa vida. Mas a gente se une a Moisés dizendo: se o Senhor não for comigo, eu me nego a ir. A gente precisa entender isso. Em contrapartida, o que a Bíblia diz para nós? Olha o que a Bíblia diz. Em contrário a tudo isso que essas argumentações antropocêntricas diz, mas o que a Bíblia diz para nós? Ela diz coisas como: tudo posso, é no meu braço que me fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece. Ela ainda continua dizendo para nós que em Cristo, em quem? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ela continua ainda dizendo para nós que o Senhor é a nossa força e é o nosso escudo. Ela continua dizendo ainda para nós que Ele
faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, a melhor fase da vida, até esses se cansam e de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nem orar a gente sabe direito, meus irmãos. Nem orar a gente sabe muitas das vezes a forma melhor para falar com Deus, mas a Bíblia vem e diz que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, é quem nos ajuda em nossa fraqueza. É Ele, não é o meu argumento, não é o meu intelecto, não é a minha capacidade, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo está sendo espetado por esse espinho. E Deus declara para ele: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É disso que você precisa, é de mim, Paulo. Aleluia. É de mim, não é ser uma pessoa melhor a parte de mim, não. Mais capaz, mais autossuficiente. Não. Você precisa continuar entendendo que em mim você é tudo e que em mim, sem mim, você não é nada. Porque você precisa do meu poder, Paulo, isso te basta. A minha graça te basta para você. Nós precisamos carregar o entendimento que nós não somos o centro das coisas. Não, pastor? Não somos. Mais uma vez, até redundante. Na vida cristã só tem espaço para um ser visto. É Jesus. Para de ficar guerreando, para de ficar se esforçando nessa batalha que você não vai ter vitória. Deixa Jesus fazer o que Ele tem para fazer. Deixa Jesus ser mais visto. Deixa Jesus ser mais declarado, evidenciado, através de falas, de argumentamentos, de argumentação de comportamentos, de estilo de vida. Deixa Jesus aparecer. Deixa Jesus ser visto. Leve a luz de Jesus, leve a esperança que há em Jesus, leve a vida que há em Jesus, porque o que as pessoas precisam não é o que a gente, enquanto ser humano, tende a dar, não. Porque isso não é suficiente nem para nós, quem dirá para os outros. O que as pessoas precisam é desse amor que nos alcançou. Então leve isso para outros. É Jesus. Ele é a resposta que todo ser humano precisa. É Ele. É Ele, as coisas não giram em torno dos desejos carnais de uma natureza caída. Deus é o centro do Evangelho. Deus é a base do Evangelho. Deus é o fundamento do Evangelho de toda a nossa vida. Jesus Cristo é a máxima revelação da glória de Deus declarada por meio de sua graça. Que tudo foi criado para Ele e por meio dele. Nele tudo subsiste. Eu quero destacar aqui algumas considerações, enfatizando alguns versos, em dois momentos aqui para a gente caminhar para o desfecho de conclusão. Como que a gente lida então com tudo isso? Como que a gente enfrenta os espinhos da nossa carne? Lembrando que existem coisas que a gente vai enfrentar e tem coisas que a gente vai superar. A gente vai superá-las, mas tem outras que a gente vai ter que suportar. Mas não é sozinho, não. É com Cristo. É com Jesus. Primeira coisa que eu quero destacar, olha o que diz o verso de número 7 ao 9. Olha o que diz o verso 7 ao 9. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, olha o que ele está dizendo. Se tinha alguém que poderia se ensoberbecer, se engrandecer, se vangloriar de ser alguém, eu já tive muita experiência. Eu já vi coisas inefáveis, coisas que não tem como explicar. Eu, Paulo, eu teria muita coisa para subir no pedestal e dizer, não, eu sou... Não. Olha o que ele está dizendo. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei então nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Não é sentir o prazer nas fraquezas, não é dizer, não, que bom fraqueza, eu amo você me conduz ao pecado. Não é sobre isso. É entender quem a gente é.
quem Deus é. E quando Deus vem sobre nós, sendo quem somos, o que essa soma, essa equação traz como resultado para nós? Nos torna seres humanos, indignos, mas amados em Cristo Jesus, cuidados por Deus, sustentados pelo poder de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, dentro desses versos 7 ao 9, é que a gente precisa reconhecer e aceitar a nossa própria limitação. Não há mal nisso não. Ah, pastor, não, mas eu só posso admitir isso. Não, mas eu não, capaz de pedir perdão. Não, eu dizer que eu errei. Não, eu dizer que eu tenho limitação. Não, que é isso? Não, eu não. Para com isso. Para com isso. Enquanto a gente ficar promovendo a nossa própria imagem, Deus fica aos escanteios. Mas quando a gente reconhece e aceita as nossas próprias limitações, o poder de Deus então é revelado através de nós. As nossas fragilidades, somos vulneráveis, somos pequenos, somos falhos, todos nós, sem exceção. Sem exceção. E isso pode ser pedagógico para nós, pode nos ensinar muitas coisas. E o principal é que existe um caminho onde a gente encontra o trono de Deus, e que a gente então tem condições de lidar com tudo aquilo que sem Deus pode ser perturbação, agonia, desespero, martírio, condenação. Mas quando tudo isso é lançado diante de Deus, como um fardo que nos pesa, agora isso se torna leve, porque eu entreguei quem eu sou nas mãos daquele que é capaz de fazer por mim o que eu preciso. Encontrar o verdadeiro sentido para a vida. Reconheça as suas limitações, aceite-a, para que você possa através disso então se refugiar em Deus, dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não sou tão bom assim. Eu não tenho tanta força assim, Senhor, mas em Ti, Senhor, eu posso. Em Ti eu consigo. Em Ti eu consigo perseverar, em Ti eu consigo crer, eu consigo ir além, eu consigo prosseguir em Ti, Senhor. Me dá essas condições, me sustenta, me livra do mal. Seja sobre mim a Tua mão, Teu braço forte, seja sobre mim, Senhor. Quando a gente se refugia desta forma, meus irmãos, muita coisa na nossa vida passa a ser diferente. E isso não é para nos causar falta de esperança para viver, não, muito pelo contrário, mas é gerar em nós a compreensão que, em detrimento, apesar de nossas limitações, nossas fragilidades, nossos pecados, os espinhos da nossa carne, a notícia do Evangelho é que há esperança para nós. Há esperança para aquele que reconhece e se refugia em Deus. Há esperança. A abundância da graça de Deus que flui de Sua presença para nós. Em nós, afinal, as Escrituras nos diz que aonde abundou o pecado, as Escrituras concluem dizendo que superabundou, transbordou a graça de Deus. Aleluia. Eu preguei há um tempo atrás que a redenção pesa mais que a queda. O que o homem em Adão causou, o que o homem perfeito em Jesus, o homem em Deus fez, está de forma superior, magnificamente acima de toda queda, de toda destruição, de toda degeneração, de toda degradação. Meus irmãos, quando somos encontrados por Jesus, nós somos cheios dessa abundante graça. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há ferida que Ele não possa derramar no seu bálsamo e sarar. Por mais quebrado, destruído, desesperado que uma pessoa possa estar, em Jesus, Ele pode mudar esse cenário, Ele pode transformar vidas, Ele pode libertar de vícios, Ele pode fazer tudo novo, porque só Ele pode fazer essas coisas. Só Ele é capaz de fazer isso, só Ele é a resposta plena e eficaz para os nossos dramas e dilemas, as nossas guerras diárias contra a gente mesmo. Porque antes da gente querer lutar contra as hostes demoníacas, as trevas, a gente precisa aprender a lutar contra a gente mesmo.
contra o nosso eu, contra a nossa velha natureza. Porque senão a gente fica também se abstendo de uma responsabilidade pessoal, se eximindo de uma questão que é muito mais caráter e personalidade, e dizendo, não, foi Satanás, não, foi o diabo, o inimigo está furioso. Aí o diabo está olhando e fala, não tem nada a ver com isso aí não. Tem muita coisa eu faço, mas isso aí é teu caráter, fulano. Isso aí é a tua personalidade, isso aí é a tua própria natureza. Eu ajo nas brechas. E a gente, não, tudo é o capeta, tudo é o demônio. E a gente não tem mais responsabilidade de caráter? A gente não tem mais responsabilidade de personalidade, de atitude, de decisões? Não tem não? Perdemos isso? Então a gente precisa ser tratado por Deus. A gente precisa ser moldado por Deus e ter discernimento sobre aquilo que a gente também tem responsabilidade, não ficar terceirizando, se vitimizando. Não, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do mundo, eu sou vítima da igreja. Não, para com isso. Isso é um espírito, é uma filosofia adâmica do Jardim do Éden, que recebemos lá, os nossos pais lá, da humanidade, que começaram já não assumindo as suas responsabilidades dos seus atos. Não, foi a mulher que lhe deste. A culpa é do Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, ele tinha caído, não. Foi ela que me deu do fruto. Não, Senhor, não foi eu não tem nada a ver com, foi a cobra, foi a serpente. Começou lá. Sabe o que Deus espera de nós? Dizendo, Senhor, eu falhei, eu fiz o que não devia ter feito, eu cometi, eu errei. Como Davi, demorou, mas fez. Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Não aparte de mim o teu Espírito, Senhor. Precisou ser repreendido pelo profeta, mas assumiu. Não aparte de mim, sabe por quê? Porque tua presença vale mais. Tua graça vale mais, Senhor. Viver com o Senhor vale mais do que qualquer outra coisa. E meus irmãos, à medida que a gente reconhece a nossa própria limitação, nós somos tomados pela compreensão de que então nós temos uma radical necessidade. Se a gente olha para a gente mesmo, tá, eu sou limitado, eu sou frágil, eu estou aceitando, reconhecendo isso automaticamente vai nos lançar agora um estágio de nos fazer reconhecer que se eu sou limitado, de que se eu sou frágil, eu tenho então necessidades, porque eu não sou autossuficiente, eu não sou tão forte assim, eu não sou tão bom assim, eu não sou tão capaz assim, então eu tenho necessidades. E é aqui então que a gente conclui. Olha o que diz o verso de número 10. Pelo que então sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo, quando eu reconheci as minhas fraquezas, eu consegui ver o poder de Deus. Ele está dizendo de que é quando a gente então vê o poder de Deus que a gente vê saída, que a gente vê verdadeiros recursos, verdadeiras possibilidades, verdadeiras condições, estruturas, força, renovo. É então quando a gente olha para as nossas fraquezas e não se escabela com elas, não se martiriza com elas, não se autocondena com elas, mas se lança então aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que não é frágil, aquele que não é fraco, aquele que não tem ponto de fraqueza, mas é o Todo-Poderoso Deus. Aleluia. É aquele que sustenta tudo que criou na palma de suas mãos, é aquele que governa com desígnio excelente, de forma harmoniosa, dentro de uma sincronia, para que tudo não se torne um caos. É Ele que sustenta, é nele que tudo subsiste, é nele que tudo se encontra com o sentido da existência, é nele, Ele é a razão. Quando a gente então entende as nossas limitações e aceita isso, nós então passamos a compreender as nossas necessidades. Nós temos necessidades que só podem ser supridas em Deus, que só podem ser preenchidas em Deus. Como diz o grande romancista,
escritor Fyodor Dostoiévski, no coração do homem, existe do ser humano um buraco, uma lacuna que é do tamanho de Deus. E se existe um buraco dentro de nós que é do tamanho de Deus, você pode passar a vida toda tentando colocar coisas nesse buraco. Nunca vai ser preenchido. Porque o que pode ser do tamanho de Deus? Deus tem medida? Há equação para Deus? Pega o metro, pega as trenas, pega aí. Será que a gente consegue medir Deus? Não dá não. O que pode ser do tamanho de Deus? Então entenda uma coisa: o teu coração, a tua alma só será saciada, verdadeiramente preenchida, encontrar a razão da existência de tudo e para você mesmo, se Deus preencher esse buraco no teu coração. Aí você vai compreender o sentido de muita coisa. Enquanto a gente ficar querendo se satisfazer em coisas limitadas, perecíveis, passageiras, grandes ofertas glamurosas que esse mundo oferece, a gente se enfia nessas coisas, busca, se entrega para essas coisas, achando que isso vai ser a solução para as nossas realizações e a satisfação plena para a vida. A gente vai, ganha o mundo inteiro, enriquece, consegue isso, consegue aquilo, atravessa por porta, sai por porta e faz um monte de coisa e pula a janela e faz um monte de coisa. E a gente ainda foi aquele senso, mas falta alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Mas tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem fama, tem amigos, tem pessoas, tem tudo. Mas ainda a alma vai continuar gritando, dizendo: ei, falta-lhe uma coisa. E essa coisa é Jesus. Quando a gente reconhece isso, meu irmão, a nossa vida muda drasticamente. É necessário entender que o que nos falta só pode ser encontrado em Deus. Deus está perfeitamente apto a manifestar o seu poder através das nossas fraquezas. A graça poderosa de Deus nos aperfeiçoa e nos ensina a evitar a soberba, a arrogância, a autossuficiência, a prepotência e tantos outros males provenientes da natureza humana, caída de um ser humano. O convite de Deus para todos nós é: encontre prazer e satisfação em mim, em meio às suas fraquezas. Diga comigo: as minhas fraquezas não é o meu fim, mas me leva a encontrar esperança em Deus. Enquanto a gente fica olhando só para a gente mesmo, é só desespero. Você vai arrancar os cabelos, daqui a pouco vai estar igual eu aqui, quase. Mas quando a gente aprende a descansar em Deus, os dias são diferentes, as noites são diferentes, a lida da vida é diferente. A gente para de ficar sofrendo por coisas desnecessárias e a gente então aprende o caminho de se encontrar diariamente de um Deus que tudo pode. A gente não pode muito não. A gente acha que pode, mas a vida ensina. Deus permite a vida ensinar. Mas quando a gente então se submete a isso, diz assim: Senhor, eu entendi. Eu entendi, Senhor, a ficha caiu, tá bom, eu aceito. É difícil dizer não pra gente mesmo. É difícil aceitar e se submeter a esta verdade, porque ela nos rasga, ela fere o nosso ego, ela massacra as nossas vaidades, porque ela vem para suprimir o ego humano, as vaidades humanas, e fazer Deus aparecer, Deus ser visto em nós e através de nós. Essa é a mensagem do Evangelho, meu irmão, é Jesus. É Jesus, ame Jesus, viva com Jesus, busque por Jesus, se entregue a esse Cristo. A graça poderosa de Deus nos aperfeiçoa e nos ensina a evitar muitas coisas. Independente de tudo aquilo que temos ou venhamos ter de recursos, estruturas e tantas outras coisas nesse mundo, meu irmão, minha irmã, isso sempre será insuficiente para quem de fato deseja viver sob o poder de Deus.
As conquistas e realizações desse mundo têm a sua importância, têm a sua legitimidade, têm o seu valor, têm o seu espaço de importância e utilidade nessa vida temporal que vivemos. Tudo isso tem. Tem. Não vamos nos equivocar quanto a isso, não. Mas entenda uma coisa. Nada disso se compara a Jesus. E tem o peso, a importância, o significado que Jesus tem no coração de uma pessoa. Tudo isso vem, tudo isso vai. Recursos vêm e vão. Pessoas vêm e vão. Estabilidades, conquistas vêm e vão. Saúde. Hoje a gente tem, amanhã pode receber uma notícia de que cadê a saúde? Tudo isso aqui é provisório. É passageiro. É limitado demais. Mas aquele que coloca a sua esperança e a sua vida em Deus, esse consegue viver uma vida de glória em glória, revestido por esse poder, mesmo em meio às nossas fragilidades, fraquezas e tropeços, que foram reais ontem, serão reais, são reais hoje, tendem a serem reais, porque isso é a vida humana, o amanhã e o depois, até Cristo voltar e resgatar o seu povo, e nos transformar em um corpo glorificado, nos revestir, alterando tudo aquilo que é corruptível a um corpo de incorruptibilidade, tudo aquilo que muitas das vezes luta contra as manchas do pecado, agora é uma veste plena, santa, purificada, sem mancha alguma. Nada mais disso nós lutaremos, para aqueles que se manterem fiéis, tementes, compromissados com a verdade do reino, da palavra do próprio Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Que isso não seja desespero, mas que isso seja um convite para você enxergar o trono de Deus nessa noite e dizer: há esperança para mim. Sou fraco, sou pequeno, sou pecador, erro, vacilo, às vezes dou umas cabeçadas, mas esse amor me alcançou, dizendo para mim todos os dias: há esperança para você. E quem não reconhece e submete a esta verdade, não vive sobre este poder. E não sabe o privilégio que é desfrutar desta abundante graça. Continua fazendo com a força do seu braço, continua com a sua própria oratória e argumentos, continua com os seus próprios padrões, continua fazendo e desfazendo, manipulando, querendo que tudo seja do seu jeito e da sua forma. Mas quem se submete a Deus, submete-se a si próprio por inteiro, à vontade de Deus, aos planos de Deus, à ação de Deus, ao domínio do Espírito de Deus. Está cansado de errar? Está cansado de enfrentar coisas desnecessárias? Está cansado de errar a rota? Está cansado de se desgastar com tanta coisa que na verdade Deus deseja te poupar? Até quando? Até quando a gente vai ficar insistindo em querer andar na contramão daquilo que Deus preparou para nós, liberou sobre nós? Até quando a gente vai ficar alimentando mais a carne, dando mais ouvido para os pitáculos e apetites da natureza do que a voz do Espírito, convidando você, dizendo: vem. Está fraco, está quebrado, está moído, está machucado, está doente espiritualmente? Vem, pode vir. Porque o meu poder é agora então que vai ser visto e revelado. É quando o ser humano entende que sem Deus nós não somos nada. Vamos orar em nome de Jesus.